Bom dia, estamos começando mais um programa Meu Doutor. Sabe aquele exame que muitas mulheres acabam deixando para quando der tempo? Uma dúvida que fica lá no fundo, será que é preciso investigar isso agora? O Outubro Rosa é mais que uma campanha, é um convite ao cuidado, prevenção e à informação que salva vidas. Para trazer luz nesse tema, recebemos o Dr. Anderson Arantes Silvestrini, oncologista clínico da Oncologia DOR, com atendimento no DF Star, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, com atuação em câncer de mama e tumores femininos, e tumores geniturinários, de bexiga e tumores gastrointestinais. Doutor Anderson, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, em pleno domingo, e já agradecendo ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente tratar desse tema tão importante, principalmente agora neste mês de outubro. Bom dia a todos. Eu que agradeço ao convite, Dr. Gutenberg. Eu acho que é muito importante a gente salientar e fazer passar essa informação de qualidade aí para os pacientes. Perfeito. O câncer de mama é um câncer que se faz o diagnóstico precoce e curável, 100% dos casos, né? Quando o diagnóstico é precoce, né, doutor Anderson? Exatamente. O câncer de mama, como a maioria dos tumores, quando você diagnostica precocemente, você chega a taxas de cura superiores a 90%. E por isso é tão importante a gente falar sobre rastreamento e importante salientar o Outubro Rosa aí para lembrar as mulheres de fazer seus exames. Bem, e só para a gente deixar o paciente mais ou menos informado, conta aqui para a gente o que é câncer de mama e quais são os primeiros sinais que podem levar a mulher a suspeitar, né, que está desenvolvendo a doença. Bom, o câncer é uma doença da célula, da divisão descontrolada das células do corpo. Qualquer célula do corpo pode originar um tumor. E, por isso mesmo, as células da mama, elas podem sofrer alterações, começarem a se dividir descontroladamente e levar a origem ao câncer de mama. Até o surgimento dessas várias etapas onde as células tumorais vão se formando, são uma série de divisões celulares, e isso é tão interessante para você ter uma ideia. Para você ter um tumor de 1 centímetro, você tem que ter 10 elevado a 9 divisões celulares. E isso pode ocorrer em mais ou menos tempo. Então, por isso, às vezes a paciente tem uma grande fase da doença que é assintomática, e por isso que a gente está falando tanto no mês de outubro sobre fazer mamografia sem sinais ou sintomas. Mas para aquelas mulheres, o que elas podem perceber no seu corpo que pode ser um sinal que tem alguma alteração na mama? Por exemplo, se a pele da mama fica um pouquinho mais vermelha, ou começa a ficar um pouquinho mais rugosa, ou se sai alguma secreção espessa pelo mamilo, ou se nota algum nódulo na mama, algum caroço que antes não existia, isso tudo pode ser um sinal de alguma suspeição num câncer de mama. E aí a importância do hábito do autoexame da mama, né, Anderson? Lembrando que o autoexame, você já vai detectar lesões palpáveis, que provavelmente já são lesões invasivas e um pouco mais agressivas. Mas a mulher tem que conhecer seu corpo, até porque a gente sabe que existem alguns tumores que eles podem ocorrer entre uma mamografia e outra, que a gente chama do tumor de intervalo. Às vezes a mulher faz tudo certinho, anualmente faz sua mamografia e no intervalo surge um tumor. Por isso que é tão importante a mulher se tocar e, com isso, saber se tem alguma coisa nova, se surgiu um nódulo, alguma coisa. A importância de estar sempre observando a mama, né? Isso. É um ato corriqueiro e durante o banho ali não gasta tempo. Sim. É se habituar. Isso. Né? Principalmente uma semana após a menstruação, quando as mamas já não estão tão inchadas e pode confundir. E com relação aos fatores de risco, idade, genética, como é que é isso? O câncer é uma doença da idade. A gente sabe que o envelhecimento, além de ser mulher, que é 1 para 100, né? Cada 100 casos de mulheres é 1 em homem, mas é uma doença do envelhecimento e a maioria dos tumores vão surgir após os 50 anos. Mas a gente está vendo no momento que cerca de 20% dos casos estão surgindo antes dos 50 anos. Então, salientando aí da importância das mulheres mais jovens também se preocuparem em verificar suas mamas e se autoexaminar. E a importância de quem teve câncer de mama na família?
de Sim, valorizar essa investigação, essa prevenção. Certo. Cerca de 10 a 15% dos casos, eles são o que a gente chama de hereditários ou genéticos. Ou seja, existe alguma mutação herdada de algum familiar e essa mutação ela propicia um aumento no risco de ter câncer de mama e outras doenças oncológicas. Hoje a gente já conhece mais de 50 a 100 genes que em algum momento pode levar a alguma doença oncológica. Já existem testes moleculares, inclusive isso é uma luta nossa junto à sociedade, que o serviço público, o SUS, pelo menos o BRCA1 e BRCA2, que são dois genes principais para o câncer de mama, que seja fornecido na rede pública de saúde. Hoje não é. Então isso é um dado importante, sim. Quais os exames que se faria para a prevenção? Você falou de periodicidade a partir dos... Agora, no SUS, passou a ser a partir dos 45 anos, né? Que antes era a partir dos 50, teve uma mudança recente, né? Realmente abaixou dos 50 anos por causa desse dado que a gente falou, né, de cerca de 20 a 30% dos casos seriam abaixo dos 50 anos. Mas tem uma pegadinha aí que abaixo dos 50 seria sob demanda, ou seja, a mulher precisa de um pedido de mamografia para poder fazer na rede pública. Então a gente também, uma coisa que a gente luta é que seja aberto para rastreamento ativo igual para todas as mulheres, que a mulher possa ir após os 40 anos na rede pública, agendar sua mamografia e faça a cada 2 anos. Então, porque para explicar um pouquinho para vocês, qual que é a importância do rastreamento? O rastreamento, a gente está tentando identificar pacientes saudáveis, sem nenhum sintoma ou sinal, e detectar se tem lesões pré-malignas ou malignas. Por quê? Porque essas lesões são menores e você tem uma taxa de cura maior. Se a mulher já tem um nódulo palpável, você já vai passar por uma investigação de diagnóstico. Exatamente. Então, por isso que o rastreamento é tão importante. O prognóstico já está comprometido. Sim. Né? Então, é o que a gente, o Sindicato dos Médicos e eu como ginecologista, vamos pregando. O acesso contínuo da paciente ao centro de saúde, ao médico de família, ou ao ambulatório do ginecologista, sem muita burocracia, para que consiga, que realize o exame anualmente, né? Quando a gente pega a taxa de mulheres acima de 45, 50 anos e a taxa de mamografia que foi realizada, você não tem 15% dessas pessoas com indicação que realizaram o exame aqui no Distrito Federal. É uma situação extremamente grave, né? Bem, e como organizar o tratamento, o rastreamento por faixa etária e perfil de risco? Então, as diretrizes atuais, elas falam que a partir dos 40 anos de idade já seria adequada, pelo menos a cada 2 anos, você fazer a mamografia, e isso até aos 75 anos. Bom, para mulheres com família que tenham vários casos de câncer de mama, esse rastreamento pode ser mais precoce e vai ser individualizado. Mas o que é preconizado mesmo, que a maior parte da população seja a partir dos 40 anos de idade, a partir pelo menos de a cada 1 ou 2 anos, até pelo menos os 75 anos. Perfeito. As mamas densas podem esconder tumores na mamografia, né? Como complementar esse exame? Faz a mamografia não apresentou sintomas, mas a mama é densa, a paciente tem queixa, como é que você continua a investigação com ecografia, com tomografia, com ressonância, como é que é isso? Bom, as mulheres mais jovens, elas costumam ter a mama mais glandular, ou seja, mais densa e menos substituída por gordura. Nessas mulheres, a gente costuma lançar mão de ressonância magnética das mamas, principalmente se a mulher tem prótese. Aí, se tiver prótese, o padrão ouro realmente é a ressonância, e a ecografia mamária também ajuda bastante, pois ela vai separar ali as lesões que são líquidas das sólidas, ajudando a gente a fazer um diagnóstico. Essa questão da prótese mamária é outra questão importante, porque o uso da prótese é comum e os convênios nem sempre autorizam, principalmente quando tem plano de saúde, né? Na rede pública eu não sei como é que está isso, mas nos convênios geralmente pede relatórios e mais relatórios, eu termino glosando, não autorizando e tal, porque o padrão é a mamografia e tal. Até para as mulheres que nos assistem, que usam prótese, entender a importância da ressonância, que a mamografia, infelizmente, não tem a acurácia que tem na mama que não tem silicone, não é isso? Sim, é um exame que às vezes a mulher pode achar um pouco mais desconfortável até do que a própria mamografia, né? Pois ela é feita de bruços, a mulher deitada, tem que tomar um contraste, mas é um exame muito importante, em alguns casos, realmente, ele que vai fazer a diferença entre
você ter certeza se é uma lesão suspeita e precisa ser feita uma biópsia ou não. Então é um exame que tem que se insistir, mesmo que tenha negativa, se tem uma indicação, a mulher deve realmente lutar para conseguir ter acesso ao exame. Aí a gente fala de mamografia, mês de outubro, faça sua mamografia e tal, e as mulheres já estão habituadas com BIRADS, 1, 2, 3, né? Aquela classificação da intensidade da lesão, né? Do aspecto mamográfico, e quando você deve investigar com biópsia, quando deve repetir a cada 6 meses, anualmente, e até para os pacientes que nos assistem entender isso. O paciente chega no meu consultório com BIRADS 3, uma ecografia normal, BIRADS 1. A gente pede para voltar com 6 meses, já faz a biópsia. Ah, doutor, não é necessário uma biópsia? Você vai me encaminhar para o mastologista, né? Porque o ginecologista geral, né, faz a triagem. Mas fica o dilema, fica a angústia da paciente, né, e a angústia do profissional também, não querer, de repente, a paciente está angustiada, querendo que você encaminhe, pode ter uma história familiar que ela não conheça, e aí o caso passa batido. Como é que a gente resolve essa questão antes? Certo. Bom, essa classificação é uma classificação internacional de BIRADS, o B vem de breast, como de próstata seria PIRADS, por exemplo, e ela é uma classificação que tentou normatizar para no mundo inteiro todos os radiologistas falarem a mesma língua. Então o BIRADS 1 vai ser BIRADS 1 no mundo inteiro a mesma coisa. E a gente sabe que a partir do BIRADS 4 seria uma lesão suspeita para malignidade. E esse BIRADS 4, ele quer dizer que há uma suspeição que chega até 10% de risco de ser uma doença maligna. E a partir daí, se você tem um resultado BIRADS 4, você tem que fazer uma biópsia para confirmar o diagnóstico ou excluí-lo. Então a biópsia nesse caso é muito importante, que pode ser desde uma punção guiada por agulha, como pode ser uma core biopsy, ou pode ser uma mamotomia, por exemplo. Aí o mastologista vai indicar qual o exame mais adequado. Perfeito. E com relação ao segmento daquelas mulheres com menos de 40 anos que têm história familiar. Chega no teu consultório, paciente 20 e poucos anos, doutor, tenho câncer de mama na família, a mãe teve, uma irmã teve e tal, e eu queria fazer uma mamografia e tal. Como é que a gente se comporta nesse caso? Certo. Nesse caso, é muito importante a gente fazer uma árvore genealógica da pessoa para tentar entender quais os familiares tiveram câncer de mama e para poder estimar mais ou menos o risco daquela mulher desenvolver. Nesses casos, em alguns casos, a gente pode lançar a mão de testes genéticos para ver se realmente tem um risco hereditário associado. E aí, nesse caso, aí tem indicações específicas, por exemplo, se você tiver o BRCA1 e BRCA2 mutados, você pode ter um risco ao longo da vida de até 80% de desenvolver câncer de mama. Então, nesses casos, o acompanhamento vai ser mais próximo, às vezes pode se indicar até a mastectomia profilática, que é a retirada das glândulas mamárias, caso aquela mulher já tenha amamentado, já tenha sua prole completa, retirada das glândulas mamárias, e com isso você reduz de 90% a 95% o risco de desenvolver um câncer de mama. Bem, antes, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, não saio daí que esse assunto é muito importante e vamos retomar a partir daqui. Nos aguarde, daqui a alguns segundos retornaremos. Estamos de volta com o meu doutor, agora vamos falar de rotina, prevenção, decisões de tratamento e vida após a terapia. Também vamos aproveitar a experiência do Dr. Anderson em outros tumores para entender sinais e alertas como identificar cedo o câncer. Mas antes disso, Anderson, vamos finalizar aqui o que a gente falava no primeiro bloco a respeito da mastectomia profilática naquelas pacientes jovens que têm história forte de câncer de mama na família. Não é a mastectomia em pacientes sem história de câncer de mama na família, mas é aquelas pacientes que fizeram o estudo e têm aquele potencial alto de ter um câncer de mama. E aí se faria mastectomia profilática. Sim, ficou muito famoso, né, o efeito Angelina Jolie, que foi aquela atriz famosa que ela tem um histórico familiar muito forte para câncer de ovário, câncer de mama, e ela fez a testagem molecular, genética, e ela tinha mutação de BRCA1 e 2. E com isso ela optou por fazer essa mastectomia profilática, que é bilateral, você tira o máximo possível de tecido glandular das duas mamas, e além disso ela ainda fez uma oforectomia profilática. O que é isso? Ela retirou os 2 ovários também, para diminuir a incidência de câncer de ovário, que chega a 40%, 50%. Então mostrando aí o tanto que é importante nesses casos de famílias com muitos casos do mesmo tumor,
você investigar se tem a parte hereditária, se ela existe para poder fazer o tratamento e o acompanhamento mais adequado. Bem, estamos falando de tratamento, vamos continuar nessa toada. E quais os tratamentos disponíveis para o paciente? Radioterapia, quimioterapia, a mastectomia facial, a mastectomia radical, o que é isso? Tira toda a mama, tira uma parte da mama, tira só o nódulo. Como é que é isso para o paciente entender a angústia de quem tem uma alteração na mama, né? Bom, o mais importante é a gente lembrar que quando o diagnóstico é precoce, quanto menor a lesão, menos doloroso, menos radical vai ser o tratamento e menos custoso para o Estado, também para a sociedade. Então, lembrando que os tumores iniciais, às vezes o tratamento pode ser só uma cirurgia, que pode ser desde uma retirada de quadrante de uma parte da mama, quanto retirada da mama toda. E à medida que os tumores vão sendo maiores, aí você vai classificar esse tumor, se ele alimenta de hormônio ou não, se são que a gente chama de receptores hormonais positivos ou não, ou se ele é HER2 positivo, que é uma molécula que confere agressividade, ou se não expressa nenhum receptor, e a partir daí você vai lançar a mão. Desde hormonioterapia, que são medicamentos de forma oral que você toma por alguns anos, a quimioterapia, a drogas-alvo moleculares, como o trastuzumab, que fez toda a diferença para os tumores HER2 positivos. E a radioterapia também para evitar recidivas locais. Então você tem uma gama de tratamentos hoje atuais que aumentam muito a taxa de cura dessas pacientes. E uma dúvida também que a gente tem, e dependendo de serviço varia também, não sei como é que está isso hoje, mas teve uma época que se fazia um implante, fazer reconstrução mamária com implante de silicone e tal, durante o ato cirúrgico, depois, e tinha escola que preferia fazer algum tempo, 6 meses depois, um ano depois da cirurgia. A prótese mamária pós-cirurgia, nesses casos, como é que está hoje? Se faz logo durante o ato cirúrgico ou se deixa cicatrizar o campo cirúrgico e se coloca o implante mamário depois? O ideal hoje é você fazer a reconstrução no mesmo momento da mastectomia. Não há contraindicação e isso não é deletério por resultado se pensando em cura da paciente. Inclusive, há uma lei federal hoje onde as mulheres têm direito a fazer a reconstrução imediata das mamas. Isso é um direito, é uma lei que, se eu não me engano, de 2022 ou 2021. Perfeito. Antes tinha essa discussão, né? Tinha serviço que fazia, tem serviço que não fazia e tal. Isso trazia um efeito psicológico enorme para as pacientes, né? Sim, você imagina você ter um diagnóstico terrível, que é de uma neoplasia, de um câncer, e ainda se sentir mutilada ou pela perda da mama e não poder reconstruir, ou mesmo pela perda do cabelo, pelo tratamento oncológico. Então, você ter essa possibilidade no momento adequado, poder fazer a reconstrução no mesmo momento, isso já ajuda na autoestima da paciente. Perfeito. E como a paciente conduz a questão dos efeitos colaterais, né? O linfedema, aquela menopausa induzida por uso da medicação, né? O linfedema é aquele braço fica inchado e tal, ele é efeito do esvaziamento axilar. Qual o tratamento? A reposição hormonal nesses casos, como é que é isso? Bom, novamente, por isso é tão importante o diagnóstico precoce. Quanto menos tratamento você precisar lançar a mão, menor a chance de efeitos colaterais. E é lógico que a gente sabe que em alguns casos mais avançados, a gente tem que lançar a mão de várias ferramentas de quimioterapia, que aí você tem questão de náuseas e vômitos, queda de cabelo, baixa da imunidade, com risco maior de infecções. Você tem a questão aí, como o senhor falou, da hormonioterapia, que acaba que pode levar a induzir uma menopausa precoce. E, infelizmente, como a maioria dos tumores de mama, cerca de 70% a 80%, eles se alimentam de hormônio, você não pode usar reposição hormonal para tratá-los. Então, você sabe que tem que usar métodos naturais, como fitoterápicos, ou mesmo a atividade física regular, a acupuntura também ajuda nos sintomas de menopausa. Então, radioterapia pode levar uma vermelhidão da pele da mama, que com o tempo passa, mas pode deixar aquela mama um pouquinho mais inflamada e mais dolorosa também, por exemplo. E aí tem que recomendar também que a mulher cuide mais também da questão cardíaca, né? Do risco cardíaco que aumenta. E como ela não vai poder fazer a reposição hormonal, os benefícios da reposição hormonal na área cardíaca, ela não vai usufruir da medicação.
Então, fazer suas consultas rotineiras com o cardiologista para tratar qualquer alteração precocemente também, não é isso? A gente tem tanto o risco cardíaco inerente aí para a menopausa precoce, quanto tem das drogas que a gente usa. Tem a famosa droga vermelhinha, né, que todo paciente, é o temor de toda paciente, que hoje cada vez mais a gente usa menos essa droga e ela também aumenta o risco cardiovascular. Então, mais um motivo, hoje já existe uma subespecialidade que é a cardio-oncologia, inclusive para ajudar o oncologista nesse cuidado da paciente. Bem, e sobre os mitos sobre câncer de mama, a questão do trauma, do silicone, da lactação, da dieta, que predisposiu a doença. É mito, é fake, não é? Como é que é isso? Bom, o câncer de mama, um dos principais fatores hoje em dia que tem se identificado é a obesidade. A obesidade, por si só, ela causa um processo inflamatório no seu corpo, que pode levar a alterações celulares, e essas alterações celulares podem desenvolver um câncer de mama, entre outros. Além disso, tem a conversão de gordura periférica em hormônio feminino, que também aumenta essa incidência do câncer de mama. Então, hoje é um dos principais fatores no mundo, e talvez nas mulheres jovens seja esse. A questão de trauma, o trauma não aumenta o risco de câncer de mama. Às vezes o que vai causar ali, se a mulher tiver um silicone, alguma coisa assim, seja mais talvez um rompimento de prótese, né? Um processo inflamatório ali, né? Isso, local. Por conta do trauma, né? Sim, em relação à alimentação, é mais a questão da obesidade em si do que propriamente a alimentação. É a mulher tentar manter ali o peso regular dentro do IMC, fazer atividade física regular. A atividade física regular hoje a gente entende como 150 minutos de exercício, pelo menos, durante a semana. Ou seja, não é tanto assim, segunda a sexta, 30 minutos por dia, eu acho que é bem razoável, né? E aí, com isso, controle de peso, ganho de massa muscular, evitar fumar. A gente sabe também o alcoolismo aumenta em 10 a 15% o risco de câncer de mama. Anderson, e o acesso dos pacientes aos serviços públicos de saúde, como é que está? Então, a gente tem vários gargalos aí em todo esse fluxo. O primeiro deles é o acesso à mamografia. Como o senhor bem disse, cerca de 10, 15% talvez das mulheres que tenham que fazer mamografia hoje em dia conseguem fazer. E a gente sabe, por exemplo, que existe cerca de 30 a 35% das mulheres com exame agendado não conseguem realizá-lo, e a gente não sabe por quê. Não sabe se é porque ela não recebeu o aviso de para quando foi agendado e para que data e onde. Não sabe se foi agendado para um horário que ela tem que trabalhar e não consegue. A gente não sabe se demorou tanto para agendar que ela fez no serviço privado. Então a gente tem essa dúvida grande de como... Na realidade, ela recebe um telefonema, se não atende, não tem como retornar. Esse é um dos grandes problemas, né, que a gente tem que resolver, né? Essa é a dificuldade nossa, né? Mas falando além de câncer de mama, você como especialista na oncologia clínica, vamos falar um pouco mais sobre câncer de próstata e câncer gastrointestinal? Sim. Bom, só lembrando como é o mesmo... Só para trabalhando um pouquinho, como ginecologista, a gente mexe muito, a queixa de dor, baixo ventre, né, pelve é muito grande, e às vezes pode ser uma endometriose? Pode, mas pode ser um câncer gastrointestinal. Então vamos começar pelo câncer gastrointestinal? Sim. Bom, qual que seria o sintoma, o principal sintoma de um tumor de intestino, por exemplo? O primeiro é sangue, as evacuações, ou o intestino preso por... Às vezes chegam pacientes e ficam 1, 2, 3, 4 dias sem evacuar, por exemplo. Esse é um sinal que tem alguma coisa errada com o seu intestino. E é o momento de procurar um coloproctologista para investigar e ver o que está acontecendo. Como o senhor falou também dessa dor do baixo ventre, eu acho importante salientar que as mulheres na menopausa, elas não sangram, elas não vão menstruar. Então, o câncer do endométrio é uma doença da menopausa. Se uma mulher em menopausa ela voltar a menstruar, é um sinal para conversar com o ginecologista. Sinal clássico de investigação, né? Exatamente. Diagnosticar precocemente um câncer de corpo uterino. Isso. Né? Mas a questão da dor pélvica, você faz todos os exames, tal, faz um rasteio de como é que está o trato gastrointestinal, a questão de constipação e tal, se está tendo diarreia ou não.
e aí você encaminha para o proctologista. Isso. E tem essa indicação, hoje tem vários estudos mostrando que a partir dos 45 anos, se você fizer colonoscopias periódicas, você reduz o risco de morrer de câncer de intestino em pelo menos 20 a 30% pela detecção de lesões pré-malignas como os pólipos. Então hoje existe o rastreamento para câncer do intestino, a partir dos 45 anos seria através de colonoscopia. A colonoscopia a partir dos 45 anos. Isso. Né? Teve um pólipo ali, você tira, né? Aí está resolvido. Está resolvido o problema. E com relação ao câncer de próstata? Bom, o homem às vezes se cuida menos que a mulher, né? Então eu acho muito importante, tanto que existe, após o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul. Então é muito importante a gente falar dos principais sintomas. O câncer de próstata é uma doença do envelhecimento também, sendo mais comum após os 60 anos. Os principais sintomas são diminuição do jato urinário, dor a urinar, ou levantar muitas vezes à noite para urinar e nunca eliminar totalmente a urina, sentir sempre aquele sintoma de que a bexiga está cheia, e são todos os sinais e sintomas para procurar um urologista. Além disso, a gente tem um rastreamento a partir principalmente de 50 anos, através do sangue, que é com PSA anual, principalmente, que ajuda a gente a fazer esse diagnóstico precoce também. Perfeito. Já chegamos ao final do nosso segundo bloco, mas antes de encerrar, que conselho você dá aos homens que resistem a fazer o exame, procurar o médico para fazer os exames periódicos e evitar o câncer de próstata? Bom, muitas vezes hoje ainda o homem é o provedor da família. Então, aquele cuidar da família tem que estar bem de saúde para cuidar do restante da família. Então, e não adianta a gente fechar os olhos e achar que se a gente não investigar não vai ter a doença. Então, acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Se tem sinais e sintomas, procure um médico precoce. Ou se não tem nenhum, se tem as campanhas de rastreamento, tudo, vamos fazer a colonoscopia no momento adequado, vamos procurar o urologista e fazer o toque e o PSA no momento adequado, principalmente a partir de 50 anos. Se já tiver algum caso na família, procure antes, a partir dos 45, até mesmo os 40 anos. Perfeito. E aí em novembro começa a campanha do Novembro Azul, né? Isso. Então é isso. Bem, antes, como eu falei, o tempo passa rápido, né? Chegamos ao final do nosso programa, agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Mas antes, nós gostaríamos que você disponibilizasse suas redes sociais, o endereço do seu consultório, para que as pessoas que nos assistem estiverem tendo necessidade ou, de repente, precisam indicar alguém, um profissional, para fazer a investigação. Eu agradeço bastante ao convite, a oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Bom, eu atendo na Oncologia DOR e no Hospital DF Star. Vocês conseguem agendar consultas através do 61-3003-6424. Perfeito. Bem, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você que nos assiste. E até o próximo domingo, às 11 horas da manhã, aqui no Canal 6, da TV Brasília, no programa Meu Doutor. Até lá.